O que um livro que mostra guerras constantes, violência extrema, casos bizarros e uma série de homens com condutas questionáveis tem a ver com Deus e com a minha vida? É exatamente isso que eu vou te contar no vídeo de hoje, no primeiro episódio dessa série de vídeos, trazer aqui no canal pra gente descomplicar livros difíceis da Bíblia juntos. Começando por Juízes. Eu vou te passar 3 maneiras de você olhar para esse livro tão desafiador e até mesmo desagradável da Bíblia por um novo ângulo que vai abençoar e edificar a sua vida e te fazer aprender mais sobre Jesus. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Fê, sou cristã, casada, mãe de um bebê de 9 meses e criadora aqui do canal Dia a Dia na Palavra, um espaço pra gente falar sobre Jesus, Bíblia, devocional e vida cristã. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá vendo esse botãozinho vermelho aqui embaixo? Clica pra não perder os próximos vídeos dessa série que eu vou trazer aqui pra você e também os novos conteúdos que surgirem por aqui. Pra quem não tá sabendo aí sobre o início dessa ideia de trazer um conteúdo pra descomplicar a Bíblia, os livros difíceis da Bíblia, há algum tempo lá no Instagram eu abri uma caixinha de perguntas para as pessoas que nos acompanham por lá, e se você não é uma delas, eu vou deixar o nosso arroba aqui embaixo para você não perder mais tempo e também acompanhar os nossos conteúdos lá no Instagram, para saber quais eram os livros que as pessoas mais tinham dificuldade de ler e estudar quando faziam as suas devocionais, estudos bíblicos, etc. Dentre as sugestões que começaram a chegar para mim, estava, em grande parte, o livro de Juízes. Decidi começar essa série aqui no canal pelo livro de Juízes. É um livro realmente difícil e eu posso dizer até desagradável de ler nas escrituras. Mas o apóstolo Paulo diz lá na sua carta a Timóteo que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a correção, para a educação na justiça. Isso quer dizer que o livro de Juízes tem muito a ver com você. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. A primeira coisa que você vai ter em mente quando você for ler o livro de Juízes é que este livro é um retrato da graça abundante de Deus a pecadores indignos. Tenha isso em mente quando você começar a ler este livro, porque é isso que você vai ver ao longo de toda a narrativa de Juízes. O livro de Juízes começa num momento de transição muito importante na vida do povo de Israel. Eles perderam 2 dos seus principais líderes, que foram Moisés e Josué. E agora eles têm a difícil tarefa de continuar o processo de conquista da terra prometida, a terra de Canaã. Deus disse a Moisés e depois a Josué que eles teriam a tarefa de conquistar essa terra, ou seja, de entrar ali e povoar aquela terra que já estava tomada por muitos outros povos que eram idólatras, cujas condutas de vida desagradavam constantemente ao Senhor, com idolatria, com imoralidade, com tudo aquilo que desonra a Deus. Então Deus usaria o seu povo para destruir aquela idolatria e para trazer juízo sobre aquelas nações. Mas no começo do livro de Juízes, a gente começa a ver que o povo começou a se acovardar, começou a ficar na zona de conforto ali. Não tinham mais uma liderança conectada com Deus. Eles foram tão longe, tão longe, tão longe, para tão longe de Deus, além de não cumprirem aquilo que eles deveriam fazer, que era conquistar a terra, eles começaram justamente a seguir as práticas dos povos pagãos que Deus odiava e abominava. Eles começaram literalmente a tomar a forma daquela terra, daqueles povos. Com isso se iniciava um ciclo que você vai ver de forma bem repetitiva ao longo do livro. O povo se rebela contra Deus. Então, anota quantas vezes essa frase, os israelitas fizeram que o Senhor reprova, para você ter uma noção de quantas vezes isso aconteceu, mesmo Deus dando muitas provas para os israelitas de que ele estava com eles, era o Deus deles e queria o melhor para eles. Os israelitas fazem o que o Senhor reprova. Deus, em sua ira, manda um povo inimigo para dominá-los e subjugá-los, colocá-los como escravos. O povo clama ao Senhor por misericórdia e por salvação. Deus, em sua grande graça e misericórdia, responde com amor, levantando um líder que era chamado de juiz naquela época, para ser o libertador daquele povo. Quando o povo era liberto, eles permaneciam fiéis ao Senhor enquanto esse juiz vivia. O juiz morria e todo o ciclo que eu acabei de contar para vocês começava de novo. Essa repetição não é um simples acaso, não. Ela é proposital, porque o autor de Juízes tem o interesse de te fazer enxergar
o quanto a fidelidade do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor para com pecadores indignos e obstinados se manifesta. Deus é fiel a si mesmo. Ele não é fiel por causa da obediência do seu povo, por causa do bom procedimento do seu povo, porque o seu povo, na verdade, dá muitos motivos para ele fulminar todo mundo da face da terra. Não é assim com a nossa vida também? A verdade é que nós somos exatamente como os israelitas, apesar de muitas vezes a gente não querer enxergar isso. Nós também pecamos contra Deus de maneira recorrente. Pedimos perdão ao Senhor, Ele em sua graça derrama o seu perdão, reconstrói a nossa vida, nos dá direcionamento para nós sairmos da vida de pecado, mas muitas vezes a gente escolhe voltar. É verdade ou não é? Essa é a nossa condição de miseráveis pecadores. Quando nós temos o pecado enraizado no nosso coração, nós temos a presença do pecado na nossa vida ainda, infelizmente, e o pecado nos assedia constantemente. E muitas vezes nós temos mais prazer em fazer aquilo que Deus reprova. A boa notícia que Juízes nos mostra é que o Senhor é fiel a si mesmo, Ele é fiel à sua aliança, Ele é fiel à sua palavra. E se Ele nos elegeu, nos resgatou e fez uma aliança com a gente, nos colocando como membros do seu povo, a igreja escolhida, não importa aquilo que a gente faça, apesar do que, e ainda falarei mais disso ao longo desse vídeo, isso não é desculpa para a gente viver numa vida de pecado. Por mais que na nossa luta contra o pecado, a gente caia e caia e caia várias vezes, como os israelitas também fizeram, e muitas vezes façamos isso por obstinação, não por ignorância ou porque não sabemos o que estamos fazendo, mas muitas vezes porque a gente prefere o pecado mesmo. O caminho do pecado é muito mais prazeroso e muito melhor do que o caminho de Deus. E se nós somos eleitos pelo Senhor, se nós somos verdadeiros filhos eleitos por Deus, Ele nunca vai desistir da gente. Ele nunca vai desistir de nos amar, de nos resgatar e de nos libertar do nosso maior inimigo, que é o pecado, a morte e o diabo, Satanás. Essa primeira verdade, de que o livro de Juízes é um retrato da graça abundante do Senhor para com pecadores indignos. A segunda coisa para você ter em mente quando você for ler o livro de Juízes, eu tenho o propósito de mostrar para você a feiura e a degradação terrível que o pecado traz para a vida do povo de Deus. Por que ele é um livro que muitas vezes quando a gente está ali lendo, principalmente quando vai chegando no final, a gente se sente enojado, a gente se sente, o que eu tô lendo? Como que eu posso estar lendo isso na Bíblia? A gente fica até chocado com as coisas que Juízes nos narram. Eu tenho para mim, particularmente, que um dos episódios mais horríveis relatados na palavra está no final do livro de Juízes. Isso não é de forma nenhuma acaso, é muito proposital. A Bíblia, ela traz os piores relatos sobre o povo de Deus. É daquilo que o povo do Senhor, daquilo que os seres humanos são capazes de fazer quando eles estão distantes de Deus. Uma das marcas de Juízes é exatamente essa. Mostrar para você a feiura do pecado, mostrar para você a degradação, nem sei se eu posso usar essa palavra aqui, mas a desgraça mesmo que o pecado traz para a vida das pessoas, para a vida do povo de Deus, para a vida de quem escolhe constantemente se distanciar do Senhor. Tudo que você coleta de uma vida desconectada com Deus é dor, sofrimento, injustiça, degradação, tanto pessoal dos indivíduos mesmo, quanto coletivo. Israel começou a viver uma verdadeira bagunça política, espiritual, social. Tudo estava virado de cabeça para baixo. As expressões que você vai encontrar no livro já mais pro final era que em Israel não havia rei. Todo mundo fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Pensa no caos que essa frase traz. Já pensou uma sociedade deixada à sua própria sorte, deixada àquilo que cada um quer bem fazer da sua cabeça? Por isso que ler Juízes é tão importante, porque nós precisamos ver o poder real que o pecado tem na vida dos seres humanos, na vida de uma sociedade, na vida do povo de Deus, da igreja, quando nós desconectamos a nossa vida do Senhor. É algo trágico, é algo triste. Não tem como sair nada de bom de uma vida afundada no pecado. Um dos grandes perigos da nossa vida, da vida cristã, é a gente começar a esquecer
da gravidade do pecado, da miséria que o pecado traz para nossa vida. Quando a gente vai começar a se acostumar com coisas que para Deus são abomináveis e dignas de juízo eterno. É exatamente isso que estava acontecendo com Israel e é exatamente isso que muitas vezes acontece com a nossa vida. A gente se acostuma com a vida de pecado. A gente se acostuma a viver numa sociedade que diz que o certo é errado e o errado é certo. A direção para isso é a ruína. Muitos e muitos e muitos anos, o povo de Israel colecionou sofrimento, degradação, humilhação. Mesmo que você me fale assim, mas eu conheço muitas pessoas que vivem no pecado e estão muito bem, estão muito melhor do que eu, mas você não conhece a situação da alma dessa pessoa. Você não sabe o estado em que de fato a alma dela está. Como ela está tentando, de alguma maneira, compensar a falta na alma, no coração dela, no interior dela, que só o Senhor de verdade pode preencher. E no futuro, se tudo aqui nessa vida der certo para quem escolhe essa vida de pecado, para quem escolhe essa vida de rebelião contra Deus, o futuro dessa pessoa não pode ser o pior do que o local onde a ira do Senhor nunca vai cessar. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. O Juízes ele é muito importante para o povo de Deus, justamente para relembrar, colocar o nosso coração no lugar que o pecado não é brincadeira, que o pecado não é uma coisinha assim que acontece e Deus passa a mão e tá tudo bem. O pecado é odioso, o pecado é maldito. Se ele não for curado, não for tratado, ele vai nos levar para o inferno. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Passei muitas coisas tristes para vocês, né? Mas Juízes também traz uma mensagem muito linda, que não de maneira direta, mas de forma indireta. Juízes mostra que o povo do Senhor precisa de um salvador, precisa de um líder perfeito que leve cada um deles para perto de Deus. Eu falei para vocês no início do vídeo que Juízes mostra uma série de homens com condutas questionáveis. Tem Gideão, você tem Jefté, você tem Eude, você tem Sansão, que é o mais famoso de todos os juízes, não é verdade? Eles não são grandes exemplos de fé, eles não são grandes exemplos de obediência a Deus. Coisas que você fala assim, mas por que Deus escolheu essa pessoa? Justamente para mostrar o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é sábio, o quanto Ele luta pelo seu povo. O próprio Gideão, que também é um juiz muito conhecido por várias pessoas, fala que ele é o menor da sua casa, que é a menor das tribos de Israel. Ele duvida que Deus está chamando ele para ser o libertador do povo. Mas é exatamente nisso que Deus é glorificado, porque ele pega pessoas que nada são para fazer delas grandes homens de Deus, para fazer delas grandes libertadores. É nisso que a glória, o poder e a majestade e a força do Senhor é exaltada no livro. Mas não para por aí. Esses líderes todos mostram que o povo precisa de uma liderança fiel para se aproximar mais de Deus. O livro deixa claro que enquanto os juízes estavam vivos, o povo seguia ao Senhor, o povo estava com Deus. Mas esses juízes são homens, eles morrem, e com eles morrendo, o povo se desviava tudo de novo. O povo de Deus não pode ficar solto, não pode ser ovelhinha que fica solta por aí, porque senão ela cai do precipício, não adianta. Quem será que é esse líder perfeito, maravilhoso, que nos leva para mais perto de Deus? Sim, Jesus Cristo. E o livro de Juízes mostra a importância da pessoa e da obra de Cristo como aquele que nos liga perfeitamente a Deus. Jesus, diferente dos juízes, não tinha uma conduta questionável. Ele sempre obedeceu perfeitamente à vontade do Senhor. Ele veio justamente para cumprir toda a lei de Deus de maneira perfeita. Mesmo no momento mais difícil da sua vida, quando ele estava no Getsêmani, sabendo o que viria a seguir, sabendo da sua crucificação, ele orou a Deus, entregou a sua vida a ele e disse: Pai, faça-se a sua vontade. E nisso ele se entregou por completo em favor do seu povo, sendo o nosso libertador perfeito e pleno. Jesus nos liberta de todos os nossos maiores inimigos, que são o pecado, a morte e Satanás. Grande bênção é saber que essa condução dele nunca vai ter fim, porque Cristo, diferente dos juízes, não é terreno e mortal, mas é eterno e vive para todo sempre.
Dá até vontade de ler o livro de Juízes quando eu lembro disso. E aí, conta pra mim, ficou mais fácil fazer devocional em Juízes? Conta nos comentários se ficou alguma dúvida aqui nesse vídeo, se você também tem alguma outra contribuição daquilo que a gente conversou aqui. Esse conteúdo foi bom pra você, foi edificante. Considere compartilhar comigo deixando a sua curtida e compartilhando esse vídeo com outras pessoas que você conhece. Deus te abençoe e até a próxima pra gente descomplicar mais um livro da Bíblia juntos. Até mais!